essa imagem Sim. aí. Pronto. Sim, sim. Eu queria começar definindo para vocês o que é a desertificação. Bem, o processo que a gente chama de desertificação, ele é a transformação, pode ser por causas naturais ou antrópicas, de uma área vegetativa em deserto. Basicamente, pessoal, significa a perda da capacidade produtiva dos solos, deixando eles mais áridos e inférteis. Isso ocorre muitas vezes porque as atividades econômicas desenvolvidas nessas áreas ultrapassam a capacidade de suporte e de sustentabilidade do solo. O que é que causa esse processo de desertificação? O processo de desmatamento, né, que é aquele processo aí que você já sabe, que é a perda parcial ou total da vegetação, o pastoreio intensivo, atenção aqui com essa palavrinha, que o intensivo é aquele pastoreio que utiliza-se de técnicas de maquinários, né, para poder comportar o gado. E o que ocorre? Essas técnicas colocam o gado, coloca eles em uma pequena área e aquilo vai compactando o solo e tira aquela primeira camada. E isso facilita os processos de erosão e, posteriormente, causa essa desertificação. A falta de preparação do solo são técnicas basicamente erradas, assim, posso dizer, de preparo do solo mesmo, né? Pode ser pela irrigação, pode ser até as queimadas também. E a superpopulação humana infelizmente, a gente sabe que o processo de urbanização brasileira ele foi bastante acelerado e não da mesma forma, não acompanhou no mesmo ritmo uma infraestrutura, né? Aí o que acontece? Essa população acaba invadindo áreas que antes eram rurais e não tem aquela infraestrutura, né? Aí vai claro que eles vão usar de forma irregular tanto os recursos hídricos, como o solo, como, enfim, todos os recursos naturais dali. E isso pode também vir a causar a desertificação, bem como as alterações climáticas, né? A gente sabe que se chover menos, vai ter menos, as chuvas vai ter menos água, os lençóis freáticos vão ter menos águas, e tudo isso também pode ajudar a causar esse processo de desertificação. Eu coloquei para vocês aqui, para vocês terem a noção que aqui no Brasil, onde é que eles ocorrem. O processo ocorre aqui em toda a região semiárida do Nordeste e pega um pedacinho do norte de Minas Gerais. Aqui é justamente por conta de práticas agrícolas, pessoal. É o que causa, eu não diria que causa, né? Porque pode ser causas naturais, mas o que intensifica esse processo são causas humanas, são a ação antrópica, mais especificamente na agricultura, na prática da agricultura. E as consequências, né? A gente tem o quê? Uma redução dessas áreas cultivadas, obviamente, que não tem como cultivar, não tem como plantar no solo árido, no solo desértico. Há também a redução dos recursos hídricos, porque como aquilo dali ele fica compactado, não tem como a água infiltrar e não tem como encher os lençóis freáticos. A gente tem essa redução dos recursos hídricos. E bem como também a poluição, né? Porque eles vão precisar de fazer algumas outras, por exemplo, vão queimar novas áreas para poder ter uma agricultura, para ter um solo mais fértil. E isso acaba levando por consequência o aumento da poluição. Há também o aumento, a destruição, né, da fauna e da flora, porque como que os animais vão sobreviver ali? Não há como. E como a gente sabe também que toda ação, o ambiental, ele está ligado com o social. E no ponto de vista social, o que é que ocorre? Há uma migração, as pessoas vão ter que sair dessas áreas desérticas, até por uma questão de sobrevivência. Há um crescimento da pobreza, obviamente, porque ali não vai ter como plantar alimentos. Geralmente nessas áreas vivem pessoas, pequenos agricultores, e que plantam ali para a subsistência, e um pouco que sobra é que se comercializa.
Há aumento também das doenças, né, obviamente, porque, como eu falei para vocês, não vai ter eu vou dizer assim, uma alta porcentagem de água potável, perda de potencial agrícola e, claro, né, isso vai influenciar no fator econômico, porque vai haver menos, como eu posso dizer, vai haver menos oferta de alimento, menos emprego no campo, e tudo isso vai afetar na economia. Acho que aqui é isso. Há algumas possíveis soluções para esses problemas, seriam a prática de agricultura sustentável, que seria basicamente a rotação de culturas, né? A gente planta por ciclos, por exemplo, hoje planta o feijão, aí isso faz com que mude também o uso da adubação, né? Porque se você hoje usa um tipo de adubo, aí no outro ciclo já vai necessitar de outro. Isso faz com que o solo não perca a sua capacidade produtiva. A gente tem que preservar a vegetação, porque a gente sabe que a vegetação ela não só preserva contra os impactos erosivos, como ela retém água e como ela também ela consegue filtrar em seu corpo alguns metais que podem vir a também quando quando o solo, gente, é um processinho chamado de salinização, que é aquele basicamente o processo quando o solo está encharcado de muita água. Quando a gente faz uma irrigação errada, o que ocorre? A água ela tem vários metais pesados e quando você começa a colocar muita água nesse solo, ele uma parte evapora, a água evapora, mas os metais ficam ali. E isso também faz com que o solo fique infértil. A criação de oportunidades econômicas fora das terras áridas e semiáridas, que seria basicamente, né, a gente criar infraestrutura para manter essa população afastada ou que se houver um aumento, uma expansão dessa população, que a gente crie infraestrutura básica para que elas não precisem usar esses recursos de forma errada. E políticas de prevenção e restauração do solo. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui bem na prática o que ocorre lá na África. Vocês estão conseguindo ver a tela, pessoal? Sim, professora. Pronto, aqui na África, essa região aqui é a região do Sahel. Ela é uma faixa de terra que ela está ali basicamente entre o deserto do Saara e a savana. E o que acontece? O que eles fizeram para poder conter esse processo de desertificação? Eles fizeram uma muralha verde. Mais de 20 países da África começaram a plantar árvores, bastante árvores, para que consigam frear esse processo de desertificação. Porque, né, a árvore ela tem um processo de evapotranspiração, que vai jogar umidade para a atmosfera, isso vai condensar e vai voltar na forma de chuva, bem como vai frear os processos erosivos, né, as raízes das árvores. Isso pode ser, assim, a curto prazo, uma das medidas que venha a frear esse processo e que pode cair na provinha de vocês. Deixa eu voltar aqui. Pronto, eu acho que de desertificação que pode vir cair na prova de vocês é isso. Agora a gente precisa falar um pouquinho sobre agricultura brasileira. Pronto. A história da agricultura brasileira, ela teve início lá no século XVI e ela está centrada basicamente, teve início também no Nordeste, né? E ela foi centrada basicamente na criação das capitanias hereditárias e teve início com a monocultura, mais especificamente, né, com a cana-de-açúcar. Como mão de obra, ela utilizou-se da mão de obra escrava e como distribuição de lotes, a gente teve ali os latifúndios, né, que é a grandes parcelas de terras concentradas na mão de poucas pessoas. Eu trouxe para vocês terem uma noção também aqui que a agropecuária, ela tá hoje para o PIB, ela consegue contribuir com basicamente, acho que é 23% da nossa economia. Então, a agricultura hoje ela se converte num grande setor do ponto de vista econômico.
ela contribui bastante, sobretudo com o agronegócio. Aí aqui eu coloquei para vocês, né, a diferençazinha de agricultura familiar e o agronegócio. A agricultura familiar, ela é aquela agricultura mais de subsistência e está voltada mais para o mercado interno. Eu não sei se vocês sabem, mas é da agricultura familiar que saem os alimentos da nossa mesa. O feijão, a mandioca, tudo isso é produzido pelo pequeno agricultor. O agronegócio, ele está mais preocupado com a exportação. Vamos aqui destacar alguns dos produtos, né, que é produzido para o agronegócio e para levar para fora do Brasil, que é a soja, o milho, a laranja, que a gente exporta para os Estados Unidos. Os demais produtos são mais para abastecer o mercado interno e é produzido pela agricultura familiar. Outro dado também que eu achei interessante trazer para vocês é o de crédito. Mesmo a gente sendo, mesmo o agricultor familiar produzindo o nosso alimento, ele só consegue receber do governo cerca de 14% do crédito. A maioria a gente vê aqui, 86%, segundo dados do IBGE, é fomentado, é investido no agronegócio. Isso porque ele tem o maior potencial, né, de arrecadação do PIB. Aí, obviamente, o governo vai investir mais no agronegócio. Inclusive, às vezes até com perdão de dívidas. Já perdoou dívidas milionárias do agronegócio. Aqui a distribuição de terras. A gente vê também que a gente ainda é um país que concentra a terra na mão de poucos. A maioria das terras está na mão do agronegócio. E a mão de obra, né? A mão de obra, porque eu botei aqui, vocês prestem atenção também nesse número, por favor, 74% familiar e 26% agronegócio. Porque há uma diferença, né? Na agricultura familiar, a gente tem técnicas, posso dizer assim, mais rudimentares. E já no agronegócio, a gente tem a maquinaria. Isso acaba por substituir mão de obra. No campo, ainda tem a predominância das famílias trabalhando. E no agronegócio, não. É mais o uso da máquina. É mais aquele trabalho com mão de obra mais qualificada, mas, contudo, tem uma mão de obra reduzida. São poucas pessoas trabalhando no campo. A máquina substitui várias pessoas. Pessoal, eu acho que do ponto de vista que vocês precisam saber para o Enem, eu acho que é isso. Falei de mais ou de menos, digam aí. Não entenderam algo? Podem pedir para voltar, enfim. Tranquilo. Foi bem tranquilo, professora. Tá bem de boa. Tranquilo? Se Uhum. fosse para o Enem agora, quebraria tudo? E vamos, né? Então, a ideia aqui não é ficar saturando vocês, ou a ideia é só trazer o que eles podem vir cobrar no Enem. Então, eu acho que mais do que isso, eu tenho quase certeza, pelo menos pelo que eu avaliei das provas, não cai. É basicamente isso mesmo. Tudo certinho? Tudo certo. Então, sucesso aí. Professora, Oi. agora ia ter aula de filosofia, só que Eduardo falou no grupo que o professor não vai poder dar aula porque tá com problema na internet. E a próxima aula seria sua. Aí tu vai É, tirar direto ou vai